Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Raquel Ronick sobre o caos e a cidade. Nascida em São Paulo, Raquel é urbanista e arquiteta. É professora titular da Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da USP e prefeita do campus da Universidade de São Paulo. Foi diretora de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo, de 89 a 92, secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, de 2003 a 2007, e consultora de cidades brasileiras e latino-americanas. Ela também é autora de diversos livros, como A Cidade e a Lei, Legislação Política Urbana e Territórios na cidade de São Paulo, Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia na era das finanças, e Folha Explica São Paulo e a sua edição ampliada São Paulo, o planejamento da desigualdade. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Seja muito bem-vinda, Raquel Ronick. É uma honra te receber aqui no programa. Muitos ouvintes do programa já devem conhecer o teu trabalho, teus livros, mas para aqueles que ainda não conhecem, acho que vale reforçar que a Raquel Ronick é talvez a urbanista mais influente do Brasil, na minha opinião, e que não tem apenas uma atuação na academia, no setor público, no terceiro setor, mas também é uma voz que participa e guia ativamente o debate público sobre urbanismo e cidades no Brasil. Então, para a gente é muito legal conseguir bater esse papo contigo aqui hoje. E eu queria começar essa conversa, talvez trazendo uma participação recente sua no programa do Centro Cultural Vale Maranhão, chamado Caos e a Cidade, né, que dá o nome ao nosso episódio, que você comenta que é algo que você já vem falando há bastante tempo, né, nos seus livros, que o que você mais ouve é que os problemas das cidades brasileiras surgem porque não tiveram planejamento, né, mas que de fato tiveram, né? E você tem um momento ali da sua fala que mostra que, na realidade, muitas pessoas são excluídas por esse planejamento, né? Você fala que basta andar pelas cidades para ver que a maior parte da população tem vínculos com o território que não passam necessariamente pela propriedade privada, escriturada, né? São espaços sem nome do urbanismo que acaba sendo designado pela sua negação, informais, irregulares, ilegais. Enfim, eu achei muito forte e muito pertinente essa colocação. E então, assim, acho que a sua entrevista ressoa bastante com o que a gente fala e discute aqui no Caos Planejado, e eu abro com essa pergunta, né? Então, para você, o que seria o caos planejado das cidades brasileiras? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade dessa conversa aqui com você. Acho que a coisa mais importante, a mensagem mais importante é que precisamos falar sobre urbanismo. É muito importante falar sobre isso, discutir isso profundamente, que é uma coisa que fizemos pouco e fazemos pouco. O urbanismo fica pouco presente na agenda do debate público do país, e eu acho que isso é um grande desafio, né? Pautar o urbanismo como parte do debate público. É bastante obscuro esse campo e as decisões que são tomadas ali. Bom, acho que a primeira coisa é que tenho insistido muito, e eu até percebi que isso está presente na minha trajetória, na minha história, desde lá, o primeiro livro maior assim, que eu lancei, que é A Cidade e a Lei, que foi a minha tese de doutorado, foi o meu doutorado, e que eu escrevi logo depois da experiência que tive como diretora de planejamento da cidade de São Paulo. Tive a honra de participar da gestão da ex-prefeita Luísa Erundina, numa secretaria de planejamento comandada pelo Paul Singer, onde eu era diretora de planejamento, enfim, da parte territorial urbanística. E eu já vinha trabalhando essa questão e percebendo que a gente, aqui, nesse
nessa periferia do capitalismo aonde estamos situados, né, nós temos um planejamento, ou seja, o que eu estou entendendo como um planejamento urbano? É um conjunto de regras, então é uma regulação daquilo que pode ou não ser feito na cidade, junto com um conjunto de intervenções concretas de obras, de infraestrutura, de redesenho da cidade, que acabam definindo a forma como a cidade deve se desenvolver. Entretanto, essa forma, essas regras, essas regulações, elas são regras 100% estabelecidas com um pedaço da produção da cidade, que é o pedaço corporativo. A cidade é produzida, né, ela é feita e gerida por vários mercados. Nós estamos falando por muitos mercados. E tem um deles, digamos, que é aquilo que se chamava de mercado formal, eu não gosto nem um pouco da expressão informal, porque parece que não tem forma, mas não se trata disso, né? O mercado, eu prefiro hoje, né, chamá-lo do mercado corporativo, que é aquele organizado de forma empresarial, inscrito nos circuitos financeiros formais dos bancos, do financiamento, do crédito imobiliário. É aquele, né, este mercado que se situa, né, no interior do complexo imobiliário financeiro. Então, o mercado corporativo, a regulação, ela se relaciona basicamente com os produtos do mercado corporativo. Ela vai dizer aonde que determinados produtos do mercado corporativo podem ser feitos, aonde não. Ela vai definir as tipologias, e essas tipologias também, então, para explicar isso melhor, a torre corporativa de escritório, o condomínio residencial, a unidade, a casa que é a unidade residencial isolada no lote. Tudo isso são produtos do mercado corporativo, que existe, que é uma parte importante da produção da cidade, mas não é a totalidade da produção da cidade. E a hora que a regulação e todo o planejamento está pensando por e para o mercado corporativo, não se relaciona com a forma de produção da cidade de uma boa parte da população da cidade, cujas formas de morar, formas de organização do espaço, cujas estratégias econômicas, cujas formas, inclusive, de financiamento desse processo de construção, não passam pelas regras e pelas formas do mercado corporativo. Mas, ao fazê-lo, ao não se relacionar com elas, a não levá-las em consideração, e eu adoro dar um exemplo, né, que é o exemplo, por exemplo, do que chama nas leis de zoneamento de multifamiliar horizontal. O que seria esse tal do multifamiliar horizontal? É várias casas no mesmo lote, né? É isso, não é um condomínio, são várias casas num lote só. Isso aí é um conceito que praticamente não existe em legislação urbanística de nenhuma cidade que eu conheço. Multifamiliar é prédio, é empilhado, é um em cima do outro, ou é condomínio. Só existe nessa concepção. Só que a maior parte do processo de autoconstrução da casa própria, que foi, eu diria que hoje é muito menos, mas foi a forma predominante como as nossas cidades, sobretudo nossas metrópoles e grandes cidades, cresceram desde os anos 40, 50, 60 do século passado, e, sobretudo, no momento da explosão urbana, da urbanização brasileira, que foi as pessoas construírem pouco a pouco a sua casa a partir de um lotezinho comprado na periferia, paga a prestação, que vai fazendo a casa aos poucos, que depois faz uma laje, aí bota outra pessoa para morar em cima da laje, aí aluga a parte de baixo, ou constrói uma casa no fundo para o filho que casou. Esse processo de autoconstrução, ele historicamente foi marcado pelo multifamiliar horizontal, só que
Como o multifamiliar horizontal não existe, ele é proibido, ele não pode acontecer em lugar nenhum da cidade, e, portanto, toda a produção do mercado popular, digamos assim, do território popular, ela fica automaticamente definida como ilegal, irregular. E, ao estar definida como ilegal e irregular, isso também pode implicar em duas coisas. Primeiro, você constrói uma gestalt da cidade, né? Uma imagem geral da cidade, onde uma parte está dentro da regra e a parte que está fora da regra, ela é uma parte que tanto está sujeita a deixar de existir, né? Marcada para morrer, porque ela pode ser removida, porque, afinal de contas, é irregular ou ilegal, né? Ou pior, né? Para a gente entender este modelo. Ela tem um terreno de ambiguidade sobre ela, porque ela, apesar de não estar inscrita na legislação, ela existe, continua existindo, mas, como ela não está inscrita na legislação, ela não tem o direito automático a ter acesso às infraestruturas, né? Água, luz, esgoto, coleta de lixo, etc., que a cidade inscrita na regra tem. E, portanto, para ela obter isso, ela vai ter que transacionar politicamente. Então, a urbanidade vira uma mercadoria política. E isso é a base da política municipal no nosso país, que, aliás, é a base, né, do modo centrão de governar. Você poder distribuir benefícios de forma discricionária. Então, eu falei tudo isso para dizer o quão importante é esse modelo na produção e manutenção da desigualdade. Então, é nesse sentido que eu defino que temos planos, sim, mas que são planos excludentes, estigmatizadores, enfim, e que acabam definindo um padrão bastante desigual, inclusive de cidadania na cidade. Não, perfeito, né? Eu entrevistei aqui no programa, algumas semanas atrás, o Juan Giulietti, eu não sei se tu conhece ele, é um comunicador da Rocinha, que está construindo uma casa para a mãe dele, e ele fala muito sobre o processo de construção, né, inclusive venda de laje, como é que funciona, como é que é a vida na Rocinha, e eu recomendo a todos acompanhar ele, porque, de fato, é um choque de realidade com qualquer um que fica debruçado sobre lei de zoneamento, código de edificações, né, plano diretor, porque a gente entra nesses territórios e a gente vê que, basicamente, nada disso vale, entre aspas, né, assim, nada disso é outra regra que rege aquele espaço, né? E então, assim, eu acho né, eu concordo com essa divisão que existe. E eu queria te perguntar, assim, bom, a gente tem hoje eu vou usar essa terminologia, né? Esse planejamento para a cidade corporativa, o formal, né? Que eu diria até que talvez seja uma minoria da cidade, né? Porque a gente sai um pouco do centro das cidades, né? Talvez a maioria das construções no Brasil tenham alguma irregularidade, né, em relação à legislação. Mas quando a gente vai, digamos assim, regularizar esses territórios, né, assim, ok, vamos fazer um projeto de regularização fundiária ou de urbanização de favela, vamos incorporar, digamos assim, esses territórios vou chamar aqui de cidade formal. Aí se joga tudo pro ar, né? Assim, bom, agora, nesse momento que eu vou regularizar, eu vou aceitar essa realidade, e apenas nesse momento, né? De que é uma realidade construída, e eu vou, enfim, eu vou conceder uma escritura para essas pessoas, né? Para mim, se foi quase que uma esquizofrenia de critérios, né? Bom, ok, se a gente vai regularizar desse jeito, por que se proibiu antes, né? E qual é o critério que existe para considerar o que é formal e o que não é, né? E eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, como é que a gente chega vou chamar aqui num denominador comum, né, de uma regulação, de um planejamento que abrace todos, né, de uma forma assim, vou chamar aqui sobre uma isonomia legal, né?
que seja de fato inclusiva para esses territórios e não somente, né, enfim, para um mercado corporativo. O que você chama de esquizofrenia, né, é o que eu chamo de planejamento da desigualdade, quer dizer, uma ordem urbanística construída para promover concentração permanente de renda e poder. É disso que nós estamos falando, né? Por isso que ela é tão poderosa, né? E ela funciona na exceção, porque na hora que você cria os territórios de exceção, né, nos territórios de exceção, você pode adotar medidas excepcionais. Então, isso vale tanto para a ideia de que naquele perímetro, né, quer dizer, eu dou sempre esse exemplo, porque eu acho que ele é bem ilustrativo. Se num bairro produzido no interior da lógica corporativa, legal, regulada, a polícia está procurando um traficante, ela vai lá no prédio, toca a campainha, vai com mandado de segurança, entra, vai lá, pega e tal. Na favela, vai entrar atirando para cima, matando quem estiver no meio do caminho da bala perdida. Então, isso se chama, né, uma política completamente discricionária e que tem um conteúdo muito importante na reprodução disso. Para a gente romper isso que é a discussão, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Como a gente rompe e cria? E a mesma coisa ela vai acontecer na hora da regularização, porque, no fundo, o grande problema para quem são os beneficiados, né, pela concentração de renda e poder, não é o bem-estar das pessoas, o quanto o local onde elas moram, onde elas vivem, é adequado, o quanto a vida delas tem que ser protegida e respeitada, como tem que ser respeitada qualquer vida na cidade, né? Mas é muito mais a reprodução do seu próprio ganho, né? Da rentabilidade do seu negócio. Então, por exemplo, o zoneamento, ele que vai estabelecer os perímetros, que são os melhores lugares da cidade, os com mais infraestruturados, são aqueles que estão destinados para esses produtos do mercado corporativo. Então, sobra, né, para produzir aquele outro jeito de fazer cidade nos piores lugares. Então, as pessoas que têm menos grana têm que estar reservado para elas os piores lugares, os lugares que, em tese, não se podia construir, à beira de córrego, uma encosta muito íngreme, né? Então, o pessoal chama de racismo ambiental, e é exatamente isso, né? Os lugares mais suscetíveis a problemas, a escorregamento erárico, são os destinados para quem tem menos recurso para poder ocupar aquele lugar com segurança. Então, nós estamos falando de uma distribuição desigual dos recursos da cidade, né? É essa máquina que produz cidade constantemente. Como é que poderia romper essa máquina, né? E o interessante é que, como esse pedaço ambíguo da cidade depende dos favores políticos para ser regularizado, para receber infraestrutura, vota em quem te dá o favor, né? E, portanto, vota para manter a ordem que exclui. Então, porque a gente fala, gente, mas como é possível a gente continuar reproduzindo? Porque a resposta, evidentemente, é na política. A resposta, evidentemente, é poder romper e poder fazer uma política urbana para todos, né? Mas, para isso, né, o próprio debate sobre a questão urbanística deveria ser um debate feito de uma forma completamente diferente do que é feito hoje, a começar pela linguagem. Já me perguntei muito, assim, a gente fica discutindo nos planos diretores, nas leis de zoneamento, qual é a conversa? Qual é o coeficiente de aproveitamento? Mas que raios, coeficiente de aproveitamento é um índice de rentabilidade do investimento sobre a terra. É quanto você pode reproduzir aquela terra, quantas vezes, para ver quanto que vai render o capital que você vai jogar ali. É disso que se trata, não tem nada
que vê com qualidade urbanística, com relação com a natureza, enfim. Então, o problema é que a própria linguagem do planejamento já está muito contaminada por essa exclusão, por uma linguagem que é basicamente dominada e conversada pelos engenheiros, arquitetos, incorporadores, construtoras, o pessoal que trabalha com isso, né? Que é o pessoal que usa isso e que participa, porque precisa disso para sobreviver o seu negócio. Só que tem muito mais gente no mundo, tem muito mais formas de morar, e eu acho que um enorme desafio é como a gente rompe isso e abre, né, esse debate, abre essa discussão sobre o projeto de cidade muito além. Não basta falar, vamos fazer audiência pública, porque audiência pública para saber se o coeficiente é 1 ou é 4, não é esse o assunto que nós deveríamos. Por outro lado, tem todo um povo, tem toda uma linha, né, que, ao criticar a questão da regulação urbanística como é hoje, acaba defendendo a gente não ter regulação nenhuma, né? Então, numa perspectiva bastante liberal, bastante radical, dizendo, não, então, como as regras são excludentes, vamos tirar todas as regras, daí cada um faz o que bem entender. Evidentemente que pensa, né, numa sociedade como a gente tem, num tipo de relação que rege as nossas relações, todas absolutamente mediadas pelo mercado, pelo dinheiro, pela dívida. Você não ter um mínimo de pactuação de regras é uma coisa que claramente não vai romper com essa desigualdade. Então, acredito, sim, muito que temos que ter regras, sim, mas a discussão é quem define essas regras, e essas regras têm que ser para quem e para quê, né? Essa que me parece a questão central, e a gente está, infelizmente, no Brasil, muito longe, né, desse debate. Não, concordo plenamente, e eu acho assim que eu gosto bastante quando fala assim, dessas discussões de coeficiente no debate sobre planejamento urbano, até porque, para mim, essas discussões são muito mais meio do que fim, né? Assim, a gente pode até ter essa discussão, né, do ponto de vista de regulação, mas o objetivo final não é esse, né? O objetivo final é, bom, como é que a gente melhora... Eu gosto de falar do delta, né? Bom, como é que a gente direciona recursos para melhorar a vida da cidade de quem está pior, né? Assim, esse, no fim do dia, deveria ser o papel, né, do nosso planejamento, e o que a gente menos faz, infelizmente. Mas, assim, entrando nessa questão dos coeficientes, né, e de como, eventualmente, isso poderia ser uma ferramenta para atingir uma finalidade social, qual que é a tua opinião sobre, por exemplo, outorga onerosa, solo criado, né? Assim, a venda de potencial construtivo ou de CEPACs para arrecadar recursos para atuar num processo de urbanização de favela, por exemplo, né? A gente tem aí casos até emblemáticos em São Paulo, né? Paraisópolis, que, enfim, tem tido algum benefício através desses processos. Porque, enfim, em algum momento, digamos assim, a métrica do coeficiente vai ser usada em algum momento, né? Não é o objetivo fim, mas ela seria usada para a prefeitura arrecadar recursos, né, para atuar em determinados territórios. Tem alguma opinião sobre esse tipo de mecanismo, né? Como é que tu vê isso? Eu até me sinto bastante à vontade de conversar e falar criticamente sobre isso, porque eu mesma me envolvi durante muitos anos na promoção e na defesa de mecanismos que a gente denominava gestão da valorização imobiliária, né? O que quer dizer gestão da valorização imobiliária? Um raciocínio que parece, né, fazer muito sentido, de que a atividade imobiliária que decorre, né,
daquilo que a regulação permite em termos de rentabilidade do solo, ou seja, se a própria regra pública definiu que num determinado local você pode construir, em vez de uma vez o terreno, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a área do terreno, como essa dimensão da regulação é uma dimensão pública da cidade, e a apropriação privada desse benefício deve gerar uma parte importante dessa apropriação privada desse benefício tem que retornar para o público. É o debate que não, aliás, que hoje está rolando no Brasil fortemente, né? Que é o debate, é a mesma coisa que a taxação do imposto de renda, do IOF, é uma discussão do quanto daquilo que é a riqueza produzida na cidade tem que retornar para dimensões públicas da cidade que não são privadas, que é para fazer o metrô, que é para fazer as calçadas, que é para fazer as arborizações, que é para fazer aquele pedaço da cidade fundamental que não vai ser produzido por cada lote individualmente, mas que tem uma dimensão pública. Então, a ideia de captar uma parte da valorização imobiliária para que, com isso, poder financiar dimensões públicas, especialmente as dimensões públicas daquilo que é mais necessário, incluindo, por exemplo, habitação social, urbanização das favelas, né, e das comunidades, enfim. Então, essa era a tese, essa foi a tese, uma das teses importantes do Estatuto da Cidade, né, desde o começo da discussão do Estatuto da Cidade, logo depois da Constituinte, foi consagrada no Estatuto, só que, então, aí a gente começa a olhar efetivamente o que essa tese, em tese, gerou. Isso que nós vamos ter que discutir aqui. Então, a gente falou, não, super legal, pegar uma parte da valorização e redistribuir, né? Quando a gente vai olhar a trajetória das operações urbanas em São Paulo, antes ou depois do CEPAC, tanto faz, o que nós vamos verificar é que, em nome de redistribuir, se abriu frentes de expansão imobiliária que se geraram lucros absolutamente fantásticos, se concentraram, inclusive, um conjunto de recursos públicos para viabilizar essas frentes, muito além daquilo que entra na própria operação. E os tais dos benefícios públicos, e os tais dos benefícios para os pobres, quando chegaram, era assim, tipo, nós até gravamos um vídeo lá no Lab Cidade, que quem tiver interesse pode olhar, que eu adoro esse vídeo, porque é assim, é como você falar, nossa, que legal, vamos arrumar dinheiro para habitação social. Então, eu uso sempre o exemplo, né, de uma feira de inutilidades domésticas que fizemos quando éramos estudantes da Faculdade de Arquitetura, lá nos anos 70, em que uma das equipes foi fazer como se, não é aspirador, ai, meu Deus, como chama? Espanador. Foi fazer um espanador, e aí fez um elefante de papier-mâché gigantesco, com um espanadorzinho no rabo, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente tem com as operações urbanas. Um lucro imobiliário, um avanço do complexo imobiliário financeiro, uma colonização do território pelo complexo imobiliário financeiro, e um tiquitico de habitação que, demora, nunca vai. Você olha a Água Branca, ridículo. As favelas que foram tiradas ali na Operação Urbana Água Branca para dar lugar a um eixo de expansão de milhares de metros quadrados construídos, que já tem uma porrada de gente morando, até hoje estão esperando as suas habitações. O Jardim Edite, que foi tirado da Operação Urbana Água Espraiada, que foi todo mundo parar sei lá onde, no fim ficou um prédio, mostra em todas as apresentações, uau, olha o prédio de habitação social que tem dentro da operação, com 250 unidades. 15 mil pessoas
estão lá fora, em assentamento precário, virou população de rua e teve 250 moradias. Então, nós estamos falando de uma falácia. E ela foi sendo incorporada, e aí ela virou a grande mercadoria. O potencial construtivo, ele acabou virando mais uma mercadoria, e agora, mais ainda, nesse processo que a gente tem de financiarização da produção imobiliária, que acho que estamos vivendo como nunca um domínio das finanças sobre a produção imobiliária, o potencial construtivo virou um ativo financeiro. É disso que se trata, né? E, portanto, isso acabou agravando a situação de desigualdade e concentração, em vez de melhorá-la do ponto de vista estrutural. Então, hoje, eu que promovi, que lutei, que fiz curso de capacitação para explicar como é que fazia a gestão da valorização imobiliária, que lutei para que isso fosse implantado, hoje eu sou completamente crítica em relação a isso, né? E basta a gente ver os efeitos concretos e reais que isso produziu nas cidades. Se eu não me engano, até a Ponte Estaiada não foi financiada por CEPAC, é isso, né? Foi. Então, realmente, tem várias... Ponte Estaiada não passa nem ônibus. Exato, né? Tem várias distorções, e eu até estava vendo que, assim, realmente, conceitualmente, eu acho interessante, e até eu acho que São Paulo tem o Fundurb, né? Que acho que consegue arrecadar esse recurso da outorga, e também, em tese, né, fazer investimentos em infraestrutura urbana, mas tem um estudo, uma nota técnica que mostra que o destino dos recursos do Fundurb também mudam de natureza de acordo com a gestão, né, que tem certas gestões que começam a usar o recurso Fundurb para asfaltamento viário, para alargamento, né, então para obra viária, que, enfim, a gente sabe que não é nem de perto a prioridade, né, e muitas vezes são contrárias, inclusive, né, a resultados que a gente gostaria de ver nas cidades, né, enfim, mas excelente reflexão. Desculpa te interromper, mas acho que o exemplo mais perverso, aonde que esse raciocínio deu, né? Que foi... São Paulo tem uma experiência importante de implantação do solo criado, coeficiente único igual a 1, na cidade toda, gestão social da valorização imobiliária, captura, Fundurb, tudo isso, né? Então, vamos olhar onde que isso deu. Então, no movimento mais recente do Plano Diretor de São Paulo, né, que você tem toda, digamos, o receituário do urbanismo do bem. Vamos promover coeficientes de aproveitamento maiores junto aos eixos de transporte de massa, metrô e corredores de ônibus, para fazer com que mais gente possa morar perto onde tem oferta de transporte coletivo, gente que usa transporte coletivo, evidentemente, que possa morar perto do transporte coletivo e, portanto, expandir menos a cidade lá nas periferias distantes, fazendo grandes percursos. Então, vamos promover habitação social nas áreas mais consolidadas da cidade. Gente, isso é a luta histórica do movimento de moradia, fazer habitação social nas áreas. Então, usando o mesmo discurso da luta histórica da moradia na cidade, se produziu uma das maiores fraudes urbanísticas que já aconteceram na história das cidades brasileiras. Vai virar case isso, que é, de fato, a lei pegou, teve uma produção... de HIS. Incentivos e subsídios para a produção de HIS junto aos eixos de transporte, e a gente vai olhar o que se destruiu bairros inteiros, se verticalizaram radicalmente, você vai olhar apartamentos com 2, 3 garagens, não era para usuário de transporte coletivo, e os microapartamentos de 20, 15 metros quadrados, que, na verdade... né, são muito mais ativos financeiros, foram todos vendidos, porque, claro, né, você tem um capital excedente
para pôr no imobiliário, né? E você ofertando um produto que custa R$300 mil, R$350 mil, né? É muito mais fácil para investidores poderem comprar. E, no fundo, não tem habitação social nenhuma, de tal forma que, no mesmo período em que vivemos o maior boom de aumento de oferta de unidades residenciais bem localizadas, mais de 50 mil HIS lançadas em São Paulo pelo mercado privado, nós estamos vivendo a pior crise de moradia da história de São Paulo. 80 mil pessoas, de acordo com a pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir do cadastro único, morando na rua em São Paulo, né? Fora a expansão da cidade informal, irregular nos vários lugares. Então, gente, vamos lá. O que deu errado? O que deu errado? Que se capturou um discurso, se enfiou esse discurso dentro de uma matriz totalmente formatada pelo e para o mercado imobiliário, que hoje é o complexo imobiliário financeiro, e aí deu no que deu. Agora eu fico desesperada. Como é que a gente vai rever isso? Como é que a gente vai repensar isso? Né? Não é possível que nós vamos continuar reproduzindo o mesmo discurso. Raquel, sobre política habitacional, né, e até em nível federal, eu estava revendo algumas publicações, e lá em 2014, você publicou, acho que foi no seu site ou um blog, uma nota assinada junto a várias outras entidades e pesquisadoras, que o programa Minha Casa Minha Vida precisaria ser reavaliado. E aí é uma nota extensa, mas fala, né, da questão de empreendimentos sendo realizados distantes dos empregos, a presença massiva de conjuntos monofuncionais, o colapso da gestão condominial dos empreendimentos, né, municípios que se limitariam a ficar aprovando esses novos empreendimentos, enfim, e a lista vai. Já passou mais de uma década, né, desde dessa publicação, e eu pergunto se alguma coisa mudou e qual é a sua opinião sobre o programa hoje. Nossa, é muito triste essa história também, porque, de um lado, o que foi importante e virtuoso no Minha Casa Minha Vida? Foi a mobilização de recursos orçamentários a fundo perdido para subsidiar, e numa quantidade grande, para subsidiar o acesso à moradia para quem não tinha moradia. Isso é uma coisa histórica, importante. Por quê? Por que isso foi uma questão histórica importante? Porque, historicamente, política habitacional no Brasil, e não só no Brasil, vai olhar a América Latina também, é tudo assim, e eu fui relatora para o direito à moradia adequada da ONU, pude observar a política de moradia numa perspectiva muito mais internacional, global, a maioria é isso mesmo. É uma política conversada entre a indústria da construção civil e a indústria de crédito imobiliário. É essa a conversa. As necessidades habitacionais das pessoas, isso aí nem entra na conversa. Então, é como... Inclusive, eles usam, né, todo mundo na área de políticas de moradia usa essa expressão, rodar o programa. Rodar é uma expressão que vem do mundo empresarial, né, que é você montar um esquema que é possível botar a máquina de produção para produzir, né? Então, primeiro, uma ideia totalmente vinculada de que política de moradia é construção de unidades residenciais. E construção de unidades residenciais é um negócio caro. Construir unidade residencial é caro pra caramba. Então, e aí vem, então crédito para acessar essas unidades, porque o preço, né, você fazer uma unidade, por mais que você economize, é muito investimento de uma vez. Então, crédito, e, portanto, dívida, e, portanto, quem é sujeito de crédito, quem não é sujeito de crédito, já sai para fora mais da metade de quem precisa moradia, que jamais consegue acessar um crédito e se endividar. Evidentemente que não, porque tem uma urgência do cotidiano que não consegue, né, estabelecer isso. Então,
já é uma primeira questão que marca a história da política habitacional no Brasil e que, no Minha Casa Minha Vida, houve uma tentativa de colocar subsídio orçamentário para diminuir ou praticamente eliminar, no caso da faixa 1, praticamente eliminar a parte de crédito, né? Ela é quase dada, né? Só que, fazendo isso, sem mexer 1 milímetro na lógica de organização da cidade. Então, explicando qual era a crítica ao Minha Casa Minha Vida, para o empresário que vai fazer o Minha Casa Minha Vida faixa 1, está tudo definido, qual é o tamanho do apartamento, o mínimo de material, azulejo, não sei o que na cozinha, tananá. Tem muito pouca flexibilidade do que ele pode mexer nas características, metros quadrados mínimo, tarará, tarará. Aonde que ele vai ganhar? É conseguir terra barata, né? Fazer um investimento bem pequeno em terra, aí é que vai estar a lucratividade dele. Terra barata é terra que não tem urbanidade, que não tem cidade. Então, é estrutural de um programa desse tipo a produção das habitações de menor renda, da faixa 1, lá onde não tem cidade, nos locais mais distantes. Então, isso é um problema que não foi resolvido, né, nessas novas versões do Minha Casa Minha Vida, porque é uma questão que também não está resolvida do ponto de vista da política urbana, né? Na medida em que nós temos uma cidade, a cidade urbanizada, não existem mecanismos, né, na cidade urbanizada, a cidade formal, a cidade infraestruturada, que permitam a produção de habitações acessíveis dentro disso. Enfim, acho que isso significa claramente, né, a gente ter que mexer nesses mecanismos, né, permitindo que as áreas urbanizadas possam também ser compartilhadas. E também rompendo com a ideia de que política habitacional só pode ser política de produção de unidades novas. Enfim, tem várias coisas que é possível avançar em relação ao que o Minha Casa Minha Vida trouxe. Pegou o gancho, exatamente esse gancho que eu ia pegar aqui, porque nessa mesma nota de 2014 diz o seguinte, né, na sequência, que uma política habitacional de abrangência nacional em um país de dimensões continentais não pode ter como único programa a construção e transferência de propriedade de novas unidades habitacionais. É preciso associar programas de urbanização de favelas e assentamentos precários, melhorias habitacionais, regularização fundiária, ocupação de áreas vazias e subutilizadas, recuperação de imóveis em áreas centrais para moradia social e ainda um programa de locação social para famílias de menor renda, que não têm condição de arcar com os custos decorrentes da propriedade individual. E eu adorei esse parágrafo, porque, assim, para mim, é isso, né? É um pouco de tudo disso, né, que a gente precisa avançar. E assim, eu não sei, eu tento acompanhar o debate urbanístico, as políticas, eu não vejo essas coisas avançando muito, né? Essas outras alternativas avançando muito, né? Eu vejo, por exemplo, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida sendo divulgado, né? E eu não vejo essas outras, e são várias alternativas, né? Não é como se a gente não tivesse alternativas. Então, assim, dessas que eu mencionei, né? Você vê tem alguma que você, digamos assim, goste mais? Ou tem alguma que você vê avançando mais? Tem alguma outra coisa, digamos assim, que a gente está conseguindo avançar na política habitacional no Brasil? Então, nas margens, né? A gente vai ver, hoje no Ministério das Cidades, tem uma centralidade muito grande, a continuação do Minha Casa Minha Vida, como já foi em outro momento, mas a gente tem no Ministério a Secretaria Nacional das Periferias, que está fazendo um trabalho, me parece, bastante sério, de repensar o processo daquilo que a gente chama de urbanização de assentamentos precários. Mas numa escala muito pequena, numa escala ainda muito experimental, mas que pelo menos está procurando inovar
as formas de pensar nisso, porque cada vez mais, em relação aos processos de urbanização de assentamentos precários, me parece, a gente teve experiências importantes no Brasil, né, de urbanização de favelas grandes, desde Favela Bairro, no Rio de Janeiro, teve um programa grande também no Espírito Santo, tem o Projeto Terra, teve vários programas, digamos, com uma dimensão mais robusta, né, o próprio PAC das favelas, tal. Mas a conclusão que a gente tira, eu outro dia, não, já faz anos, na verdade, eu fui fazer uma visita no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. O Morro da Providência já tinha passado por 3 processos grandes de urbanização e continuava com problemas graves. É como se nunca chegasse até o fim esse processo, porque me parece que a questão de você montar uma forma ou um programa de urbanizar um assentamento, como ele já começou de outro jeito, numa outra lógica, é quase que um serviço permanente de urbanização. Não é um projeto. Então, essas lógicas do governo de fazer um projeto, meio, fim, faz o projeto, aprova, faz uma licitação, contrata a empreiteira, entra, entrega, não funciona assim. Até Então, porque o resto da cidade também não funciona assim, né? Está sempre assim, manutenção, atualização, enfim. Exatamente. Né? No fundo, você tem razão, um dos grandes desafios que a gente tem na gestão das cidades chama-se manutenção. Como que se equaciona uma manutenção permanente, que não é só limpar, tirar o lixo, etc., mas é o tempo inteiro você tem que estar reformando. Isso acontece na casa da gente. Na casa da gente, se a gente não cuida, vai deixando o vidro quebrar, não sei o quê, vai degradando. Então, isso na cidade também é assim. Então, especialmente nos territórios populares, onde você tem uma dinâmica de produção das urgências ali, era preciso repensar completamente o processo de urbanização na direção de um serviço permanente de urbanização daquele lugar, que vai cuidando o tempo todo. Então, acho que a própria Secretaria das Periferias está pensando muito mais também nessa direção, mas, como eu disse, nas margens hoje. Mas é importante que tem pensamento, já se lançou alguns programas, já se está experimentando novas formas de se fazer esses assentamentos, com um novo tipo de interlocução com as pessoas, é importante. E também começa-se, muito lentamente, os municípios a pensarem em programas de locação social, muito lentamente. Né? Agora, lá no Lab Cidade, uma das pesquisas que estão em desenvolvimento é justamente uma pesquisa sobre as políticas municipais de locação social. Recentemente eu pude participar de um seminário já mostrando experiências que estão acontecendo em algumas cidades do Brasil, com programinhas mínimos, pequenos pilotos de locação, mas que estão tentando ficar de pé. Então, nós estamos vendo aí também nas margens, mas, de novo, aí lá vem a versão, como transformar isso em alguma coisa que possa gerar uma rentabilidade para o capital privado. Então, você começa a pensar numa PPP de locação social, pensando num gestor privado. Claro, pensar nisso porque as dificuldades que o setor público tem de fazer um parque locativo público, com todas as dificuldades que a gente tem no nosso estado brasileiro, que é incrível, né? Eu já trabalhei em município, já trabalhei em governo federal, hoje eu sou prefeita do campus da Universidade de São Paulo, então eu continuo fazendo gestão pública de território. Gente, a legislação, para você conseguir fazer coisa no setor público, é de propósito, que é para não conseguir fazer nada. É para não fazer nada, é um inferno, um negócio de uma gincana, uma coisa totalmente absurda, um torniquete, quer dizer, tudo montado para evitar a corrupção, evitar nananã, mas, na real, é para acabar com o Estado, para não deixar o Estado trabalhar,
porque é uma loucura, você não consegue trabalhar. Então, claro, se imagina a PPP em função das dificuldades que a gente tem de conseguir fazer com que o Estado consiga fazer gestão de parque locatício. Concordo, é difícil mesmo, com o marco regulatório atual, mas a menor condição. Mas isso não quer dizer necessariamente, porque qual é o grande problema? O grande problema é que quando você tem que remunerar o parceiro, nenhum parceiro empresarial privado vai entrar em nenhum negócio, seja ele de infraestrutura, de locação, se ele não tiver garantido uma perspectiva de rentabilidade. Quando a gente está falando de uma população de baixíssima renda, né, o que acontece? Na hora que você vai montando um modelo de rentabilidade, você vai eliminando, né, aquele componente que é o componente não rentável e vai aumentando o pedaço rentável. Aí você usa todo o esforço público, as terras públicas, a regulação pública, para uma coisa que é rentável e acaba não atendendo esse setor não rentável. É esse o grande problema das PPPs, a meu ver. Não, muito boa a reflexão. Raquel, entrando num tema, eu diria até meio espinhoso na cidade de São Paulo, que são as zonas exclusivamente residenciais, né? Para ouvintes que não conhecem a cidade, São Paulo possui há muitas décadas no seu zoneamento essas regiões da cidade, né? São áreas, muitas delas próximos a empregos em infraestrutura, Alto de Pinheiros, partes da Vila Madalena, Pacaembu, Jardim Europa, os jardins, né? Os antigos empreendimentos da Companhia City, entre outros. E queria te perguntar, enfim, qual que é a tua opinião sobre esse zoneamento nessas zonas e o seu efeito na cidade de São Paulo? Sim, é verdade que essas zonas, a gente poderia traduzir essas zonas exclusivamente residenciais, a gente poderia traduzir como áreas reservadas para mansões de muito ricos. Tudo bem, é isso mesmo que se trata, muitas vezes extremamente bem localizadas na cidade. Por outro lado, você tem ali um urbanismo e uma qualidade urbanística nesse local rara, absolutamente rara, do ponto de vista da presença de áreas verdes, do ponto de vista do próprio desenho urbano, das calçadas, etc. Então, ela também é, hoje, um ativo ambiental da cidade, e é bem melhor do que aqueles condomínios fechados que ninguém entra, ninguém sai. Esses bairros são bairros abertos, as casas estão fechadas lá com seus portões, mas você pode andar, passear, seguir naquele local, não é um lugar absolutamente fechado, e ele faz parte da cidade também, esse é um dos elementos, isso é constantemente mobilizado como argumento na defesa dessas ZRs lá onde elas estão, e se é verdade que essas áreas poderiam ser habitadas por mais gente, né? Já que são tão boas, então, por que não pensar em tipologias? Eu acho que isso é absolutamente possível, porque aqui, na nossa conversa, é tudo ou nada. Ou verticaliza e vira tudo torre, ou fica os privilégios das mansões, dos milionários que não querem dividir seus olhos. Mas nós podemos ter tipologias que mantêm a característica urbanística, ou seja, os 50% de área jardinada dentro do lote, a característica, e mesmo assim aumenta a densidade. Você pode fazer pequenos predinhos, você pode fazer hoje um lugar que tinha uma casa com uma família morando, você pode ter 4, 6, em vez de ser uma, ser 6. Você multiplica por 6 a densidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem possibilidades de adensar essas áreas, e é isso que eu defendo para elas. Existe possibilidade de adensar essas áreas sem romper o padrão urbanístico e a qualidade urbanística que existe nesses bairros. E me parece, e é isso que eu acho
o mais razoável, né? Uhum. Para que a gente mantenha isso também funcionando na cidade. Seria tipo um desmembramento de lotes, assim, lotes grandes em lotes menores, possibilitar isso ou facilitar isso, algo nesse sentido? Transformar uma casa, uma mansão, que aliás Sim, também tem muito menos gente que sim. aguenta e está disposto a sustentar uma mansão, porque precisa uma quantidade de Uhum. empregados que hoje em dia se paga muito mais do que se pagava os escravos, né, quando aquilo foi se constituindo. Enfim, você pode transformar uma mansão em 4 apartamentos, Uhum. em Uhum. 6 apartamentos, né? Você pode subir 2, 3 pavimentos, ocupando a mesma taxa de ocupação que aquela casa construída ocupava e, portanto, permanecer, porque a característica da característica verde, além do urbanismo, que tem uma qualidade inegável, o urbanismo, digamos, o desenho das vias que seguem, né, as linhas e as curvas, né, e não e em vez de entrar num quadriculado, as praças, tem praças enormes, todas as Sim. jardinadas, então, além do urbanismo, você tem também ali essa característica de que metade do lote tem que ser ocupado por jardins, 50% do lote. Então, nos outros 50%, você pode quadruplicar a densidade, Uhum. me parece, né? Eu acho que E não fiz necessariamente esse fazer tudo residencial, possibilitar uma mistura de usos também. também em determinados eixos, em Uhum. determinadas pedaços, porque eles não são completamente homogêneos, tem Sim. áreas mais lindeiras, mais atravessadas por avenidas, enfim, tem áreas um pouco mais calmas e residenciais e áreas menos. Me parece que o problema é a gente romper com, hoje, as tipologias hegemônicas do debate urbanismo. Ou é Uhum. torre, Uhum. ou é casa individual, de zona Sim. exclusivamente residencial, e não tem mais nada. E Uhum. não tem mais nada. Uhum. Por exemplo, as tipologias de sobrados, muitas delas, que é muito comum em São Paulo, né, bairros que tinham sobradinhos, aquilo dá uma tipologia de alta densidade, né? Uhum. Pequenas vilas, sobrados. A gente poderá ter, eu espero que a gente consiga retomar esse debate de alguma forma, várias formas de densidade na cidade, né? E não apenas uma que é Claro. hegemonizada pelo debate da verticalização, que é um debate burro, porque é isso ou nada, e não tem, e não diversifica. A gente fez, eu me lembro de fazer várias vezes exercícios com os estudantes, meus alunos, e chegando mesmo, né, fazendo as contas e vendo como é que daria para adensar essas zonas exclusivamente residenciais. E até pegando esse gancho, né, essa relação que não é, que talvez seja percebida, ou que não seja percebida pelo leigo, que é de que a altura do edifício não tem muito a ver com a densidade, nem mesmo o coeficiente de aproveitamento, né? Aqui em Porto Pois é. Alegre, por exemplo, tem bairros que o coeficiente de aproveitamento máximo é 1,9 vezes a área do terreno, 1,8, e resulta em edifícios de 14 andares. É uma coisa assim que... Mas é isso que a legislação induz, né? Enfim. É. Mas, então, chegando, enfim, ao final da nossa conversa, queria falar um pouco sobre o assunto centro. Tá? E o Lab Cidade, no abril do ano passado, 2024, publicou uma excelentíssima nota técnica sobre a nova sede administrativa do governo do estado de São Paulo. Né? Ele levantou que, para fazer esse mega projeto, vou chamar aqui, né, de 230 imóveis devem ser desapropriados, com 800 moradores sendo, chamar aqui, despejados, né, na sua grande maioria de baixa renda. A gente até usou essa nota para escrever um artigo no Caos Planejado. Hoje, enfim, eu não acompanho esse tema assim de perto, mas o projeto parece ter avançado, né, parece estar assim, indo para frente. Pergunto se essas questões sociais foram, de alguma forma, endereçadas ou equacionadas, se teve alguma repercussão a partir da nota de vocês, e, enfim, se é isso mesmo.
Absolutamente não. Como o debate todo sobre o centro, especialmente sobre essa região da Luz, né, Campos Elíseos, foi muito transformado a partir da existência da Cracolândia, de uma cena aberta, né, de consumo de álcool e crack e outras drogas ali, e automaticamente aquele local virou um local identificado, né, como ecossistema do crime, e ao ser identificado como ecossistema do crime, todas as medidas excepcionais, com qualquer tipo de violência, passam a ser permitidas e apoiadas, né? Então, tanto violência policial, interdição de imóveis sem laudo nem nada, expulsão de pessoas, eliminação, destruição do patrimônio histórico, um bairro dos mais antigos de São Paulo. Santa Efigênia é o loteamento mais antigo da cidade de São Paulo. A gente ainda tem a constituição do loteamento dos lotes do século XVIII, é o único, né, única área do século XVIII que sobrou em São Paulo, fora, né, todo o patrimônio que a gente tinha nos Campos Elíseos, ele está sendo completamente destruído e eliminado, em nome do combate ao crime e da Cracolândia. É uma coisa impressionante, inclusive, isso já tem, assim, nós acabamos de publicar aqui, na semana passada, no dia 9 de julho, feriado aqui em São Paulo, um artigo na Folha de São Paulo, de novo sobre esse caso, mostrando que o mais novo projeto é o projeto do Centro Administrativo, que, de novo, fala assim, vamos levar a administração estadual para o centro, para revitalizar o centro. Bom, mais da metade da administração estadual de São Paulo está no centro hoje, são os poucos ocupantes de prédios históricos do Triângulo Histórico, mantendo aquele lugar vivo, vai esvaziar tudo, porque vai destruir 5 quadras inteiramente, mandar todo mundo embora dali para construir uma esplanada à la Brasília, né? Para quê? Né? Para quê? Para abrir uma frente de expansão imobiliária, né? Uma frente de expansão imobiliária no centro. E por quê? Muito resumidamente, porque aí é uma longa conversa para a gente entender, no centro, nessa região especificamente, o avanço de uma frente imobiliária que aconteceu muito fortemente em São Paulo nos últimos anos, como eu já disse, com muitos subsídios e incentivos, não entrou nessa região por 2 razões, basicamente. A primeira, porque tinha muito imóvel tombado, então tinha muita dificuldade de transformar pelo tombamento, e a segunda, porque uma área muito antiga, milhões de questões de propriedade, inventário, 150 proprietários, um em Portugal, outro não sei o quê, outro morreu. Então, a dificuldade de conseguir adquirir esses imóveis. Então, o Estado vai fazer esse favorzinho de desapropriar tudo, arrebentar tudo, destruir tudo, para que se abra uma frente de expansão imobiliária para produzir torres, aquelas mesmas que estão no resto da cidade, acabando completamente com aquele patrimônio e com as vidas que viviam precariamente, aliás, ali. Né? Então, é um absurdo, infelizmente, nesse caso, a gente teve até instituições como o IAB, que acabou promovendo o concurso desse centro administrativo, inclusive promovendo um concurso de um projeto que já estava definido no edital do concurso, que a esplanada já estava definida, a derrubada das quadras já estava... Não deu nem oportunidade dos arquitetos de propor trabalhar com os imóveis existentes, bordar os interstícios, nada disso. Então, foi uma infelicidade o alinhamento entre uma gestão estadual e uma gestão municipal, que estão absolutamente comprometidas com essa destruição e não têm o menor respeito para a vida, para a cultura, para o patrimônio, nenhum, é zero. Então,
não sei. O Moinho a favela do Moinho era uma das que estava no meio do caminho, conseguiu, através de uma resistência, uma articulação, porque o terreno era do governo federal, conseguir pelo menos ter uma compensação para onde viver, mas os moradores das pensões, ali, o que se oferece é uma carta de crédito. Imagina, uma pessoa que paga aluguel de uma cama, se oferece uma carta de crédito, mas é óbvio que ela não tem a menor condição de assumir uma carta de crédito. E não tem nenhuma outra alternativa que está sendo ofertada. E mais, tem prédios de classe média sendo derrubados. Prédios, inclusive, funcionando bem, plenamente funcionais, as pessoas estão saindo. Sim. Enfim, é muito triste o que está acontecendo. Infelizmente, a gente não está observando, né, reações importantes, porque, de novo, a questão da Cracolândia ofuscou completamente o debate público. Eu acho que essa situação toda, talvez, amarra um pouco com a conversa que a gente teve no início, ao meu ver, que, enfim, a gente tem essa institucionalização da propriedade, mas quando a pessoa é de baixa renda, quando passou por negligência, inclusive pelo poder público, essa propriedade também é relativizada, né? Enfim, normalmente é mais fácil relativizar a propriedade de quem tem menos poder de articulação política, financeira, etc., né? E essa questão do centro também enfim, é um problema difícil de endereçar, multifatorial, mas assim, essa abordagem de então demole tudo é uma coisa assim meio bom, vou chamar aqui pouco sofisticado, pouco sofisticado, né, como uma forma de resolver o problema. E aí, então para terminar, né, acho que tem outro em andamento em São Paulo, tem outro projeto, vou chamar aqui, além deste, que é o Requalifica Centro, né, que é um programa que incentiva os retrofits, que a prefeitura oferece um pacote agressivo de subsídios, né, oferecendo para os incorporadores isenção de IPTU, ITBI, taxas municipais, redução de ISS, e até mesmo tem um pedaço ali que chega a financiar 25% da obra com recursos municipais. Eu particularmente, nunca gostei muito dessa abordagem, mas eu queria te ouvir né, sobre esse programa. E aí, para a gente fechar, bom, né, não indo por esses caminhos, né, como você olha o centro de São Paulo e o que você acredita que seria desejável, né, em termos de política pública para essa região da cidade? O Requalifica, assim como várias outras, porque uma colega minha do Lab Cidade chamou, a Paula Santoro, chamou as intervenções da Prefeitura do Centro de São Paulo de uma matriosca de incentivos e planos. Você tem um PIO, Requalifica, nananá, tarará. Assim, é uma quantidade de coisas assim, que Noves fora, te dou tudo isso de graça, né? Para o quê? Então, é muito interessante você pensar que é só o incentivo, mas não tem o projeto por trás disso que te diz, bom, eu estou fazendo isso em nome do quê? Porque o projeto, pelo menos no PIO Center, é assim, arrumar calçada e plantar, desculpa, para arrumar calçada, plantar árvore, você não precisa dar 550 milhões de subsídio, você vai lá e arruma a calçada e planta a árvore, é um negócio, então não tem projeto, não tem perspectiva e não tem projeto, que centro queremos, né? Então, e aí eu coloco essa questão, me parece que o centro Campos Elíseos, é muito importante a gente dizer, é uma das últimas áreas do centro de São Paulo, que é uma área de baixa renda e é uma das últimas áreas de São Paulo, do centro de São Paulo, tem 2 lugares, 2 bairros que ainda são bairros com uma presença importante de população não branca, negra. Então,
nós estamos falando, e aí tem, não por acaso, os 2 bairros estão sob ataque assim, mortal de incentivos, etc., que, na verdade, vão significar a expulsão da população que mora lá e a transformação daquilo em áreas enobrecidas, e é como se não houvesse nenhuma forma da gente pensar, nenhum jeito da gente pensar que a gente possa transformar positivamente, cuidar, melhorar, restaurar, mantendo a diversidade. Como é possível que a gente não consiga fazer isso como sociedade? A gente não consegue fazer isso como sociedade porque é uma questão política, porque a gente não conseguiu construir um pacto social aqui nesse país, aonde a gente realmente acha que nós temos que conviver conjuntamente na cidade, porque nós temos uma sociedade absolutamente racista, né? E que segregacionista, incapaz de pensar num espaço de convivência. Então, eu acho que é uma questão política, acho que é uma questão urbanística, e já fizemos vários ensaios de que, por exemplo, o próprio Campos Elíseos, tentando resistir, não este projeto especificamente, mas em 2017, há outro projeto que também foi lançado sobre lá, é absolutamente possível você imaginar intervenções ali que você tenha, né, territórios populares sendo mantidos, ao mesmo tempo uma população de classe média também chegando, ao mesmo tempo equipamentos culturais, ao mesmo tempo... Não, é uma coisa que é muito tudo ou nada, né? Ou é, como se diz, a gentrificação total e absoluta, ou o abandono, o nada. Então, acho que essa questão é uma grande questão para o nosso urbanismo também, né? E meu sonho é um dia ver alguma intervenção em algum centro de alguma cidade brasileira em que a gente consiga, de fato, fazer isso. Muito legal a tua reflexão, Raquel. Super obrigado por participar. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu digo assim que esses encontros virtuais são bons porque eu consigo falar com gente de qualquer lugar do país, mas eu não consigo pegar o teu autógrafo aqui nos livros que eu tenho seus na minha biblioteca. Mas eu queria deixar esse final, né, do episódio para, enfim, algumas considerações finais suas, ou se quiser, né, acrescentar alguma coisa, alguma mensagem, e também pedir alguma indicação, né, um livro, filmes, séries, né, a gente tem feito esse pedido para alguns convidados, para a gente conseguir, né, ampliar nossos horizontes. Legal. Enfim, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trazendo essas reflexões. Eu, em primeiro lugar, queria indicar para quem não conhece o meu próprio livro, São Paulo, Planejamento das Desigualdades, eu diria menos pelo meu texto, mas pelo texto do Emicida, grande pensador aqui sobre cidades, que fez o prefácio deste livro, eu acho que é bem interessante. E, pensando aqui, não pensei num filme, num livro, quando eu lembrar eu te passo, né? Um filme, um livro interessante para a gente pensar, está tudo muito distópico, né? Quando você fala um filme, livro, eu só penso nesses filmes de distopia completa, né? Que é um pouco o que nós estamos vivendo. Eu acabei de assistir o Eternauta agora, então... Não, é um negócio, está muito difícil, está bem distópico. Não estamos passando por um momento muito bom da história da humanidade, mas eu fico pensando, né? Quando é o fim, quando alguma ordem está no fim, é um pouco isso que acho que está acontecendo agora, tem uma ordem que está chegando ao fim, que está chegando no limite, né? Então ela fica muito radicalmente distópica e a gente não vê saída, mas é um momento também de acionar
a imaginação é o momento também de tentar pensar que outro mundo é possível. Então, me parece que esse é o momento que nós estamos vivendo e é aí que a gente tem que se engajar. Muito legal. Obrigado de novo, Raquel. É uma voz poderosa em defesa da moradia digna no Brasil e no mundo. Então, obrigado mais uma vez e espero que tenha gostado também. Muito obrigada. Nesse episódio, conversamos com Raquel Ronick. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e entre na nossa comunidade. Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. A OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.